Vocês fiquem à vontade, amém? A casa de vocês, fiquem em paz. Ok. Graça e paz, igreja. É um prazer estar com vocês aqui. Mais uma vez, obrigada, pastor. Obrigada, Michela, pelo convite, né? Por esse dia assim que foi tão desejado, tão esperado por nós. Eu fico emocionada porque o Senhor faz conexões que a gente nem imagina. Nós fomos a uma igreja na Lapa e nós tivemos aí o prazer de ouvir, né, Michela ministrando, compartilhando um pouco da palavra do Senhor. E foi um dia tão especial nas nossas vidas. E hoje se repete estando aqui com vocês. Muito obrigada mesmo. Nós temos algumas coisas para compartilhar, né? Sim. No final. A gente pode falar um pouco agora, no começo, sobre. Nós estivemos em Moçambique, nós ficamos 10 meses lá. E foi um tempo de preparo, né, muito bom, onde nós compartilhamos com as igrejas esse tempo. E nós tínhamos muitas dúvidas, né, muitas questões, assim, muitas interrogações na nossa cabeça do que nós iríamos encontrar. Se você puder colocar o vídeo para ir passando umas imagens ali. Do que nós iríamos encontrar naquela nação. E foi uma surpresa chegar lá e ver que era tão diferente daquilo que a gente imaginava. Nós cuidamos de aproximadamente 300 crianças no projeto Saber, que era um projeto de reforço escolar, que na verdade é utilizado para que a gente consiga levar a palavra, para que a gente consiga mostrar esse Deus vivo, né? Esse Deus que nós conhecemos, e que eles têm apenas uma ideia. Eu costumo dizer que assim, eles creem num Deus que eles não conhecem. E quando a gente mostra, né, que esse Deus de fato existe, que Ele é vivo e que Ele cuida e que Ele ama, a gente consegue ver a transformação na vida daquele povo. Essas crianças, elas tiveram 10 meses conosco, né? Sim, 10 meses. E com uma alegria que a gente não entende de onde vem, né? De como isso acontece, porque eles não choram, eles não têm medo, eles não se preocupam com o amanhã, eles apenas vivem e são gratos pela vida, são gratos por tudo que eles têm e que é quase nada. E quando a gente ensina a palavra, quando a gente fala desse Deus, eles mudam, eles se transformam. As mulheres são submissas aos homens de uma forma escrava, assim. Elas, o homem, ele paga um dote no casamento e por isso ele é o dono da mulher. E muitas vezes eles vão morar com a família dele, onde ela se torna uma empregada mesmo da família. E com maus tratos, o homem, ele tem o dia do homem, que é a sexta-feira. Ele sai, ele se relaciona com outras pessoas, ele volta para casa e ele tem que encontrar a mulher disponível para ele. Mas quando a palavra chega, isso muda. Os casamentos mudam, o tratamento muda, as mulheres mudam. Então é muito importante esse trabalho de apresentar essa palavra, de permitir que eles conheçam e desfrutem disso. Então nós estamos agora nos preparando para voltar, né? Sim. Nós precisamos voltar porque mãe de Ronaldo estava com um diagnóstico de câncer. Passaram para a gente que ela teria 1 mês de vida. E nós estamos aí há 6 meses já com ela, né? Caminhando para o 6º mês. Ela fez já 6 sessões de quimioterapia e nós cremos que ela já é curada. E nós viemos realmente para desfrutar desse tempo também com a família, né? Eles lá passam por uma situação também de mudança política, né? Sim. Em outubro tiveram eleições, eles foi eleito um presidente que é cristão, só que
o presidente que toma conta lá mais de 50 anos do poder não entregou, disse que não, ele não ganhou e que ia continuar como estava. E o povo se levantou e disse: não, nós vamos às ruas, nós vamos manifestar. A manifestação deles é pacífica, eles não andam armados, eles não têm armas de fogo, mas a polícia, que é armada, começou a intervir nessas manifestações, e algumas pessoas morreram, né? E algumas pessoas lá apanharam, tomaram tiro, enfim. Eles fizeram um tumulto lá, e dizendo que era o povo, né? Uma história bem parecida com um lugar que a gente conhece, né? Mas eles não desistiram. Esse presidente, ele continua se colocando, né, se postando como o presidente eleito, o presidente da nação, e a gente vê mudanças naquele lugar, né? A gente vê que as coisas estão mudando, que o Senhor está estabelecendo o reino dele, sim, naquele lugar. E que as coisas, elas vão mudar, porque eles não querem mais viver na escravidão, eles não querem mais viver sem condições. A saúde lá é muito precária, a educação é muito precária, as escolas, elas não têm, muitas vezes não tem telhado, então quando chove não tem aula, não tem carteira suficiente, então os alunos, se querem sentar numa carteira, eles têm que chegar muito cedo na escola. Não existe refeição, merenda, né, escolar. Sim. Não existe. Muitas crianças às vezes fazem uma refeição por dia só. E quando eu achei engraçado que quando nós chegamos lá, perguntava para as crianças assim: qual é o seu sonho, né? O que você quer ser quando crescer? E eles: eu não tenho sonho, eu não quero ser nada, eu não sei ainda. E hoje a gente já pergunta e eles falam: eu quero ser um professor, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser um médico, porque eles podem ser o que eles quiserem ser. Então essa mudança, essa transformação, ela vem como um bálsamo mesmo no nosso coração, e ver que nós temos tudo, e que mesmo o nosso pouco já é mais do que o suficiente. Porque a gente vê quem não tem absolutamente nada e é tão feliz e celebra a vida todos os dias. Na hora dos dízimos e ofertas, né? Eles vêm e ofertam com alegria, com alegria. Eles vêm dançando, eles vêm cantando, e às vezes é só uma moedinha, é só uma coisinha de nada, mas eles fazem isso com muita alegria. Então, queria dividir isso com vocês, né, nosso desejo, né, de voltar. Sim. E nós estamos indo às igrejas para compartilhar um pouco, né, de tudo que a gente tem vivido lá. Eu até vou falar, eu ganhei um mimeógrafo, acho que ninguém sabe aqui o que é, né? A grande maioria não sabe. E porque a impressão lá é muito cara. Então, eu falei para o Ronaldo assim: poxa, a gente podia comprar uma impressora, né? Aí eu falei: mas aí vai ter tanto problema, porque é difícil, as coisas lá são muito difíceis. A gente tem uma panela de pressão que não tem borracha, né? E lá não vende borracha de panela de pressão, não existe. Estragou a borracha, se acabou, você estiver lá no país sem comprar uma outra panela. Não tem. Então, as coisas lá são bem difíceis, né? E aí ele falou assim para mim: mas vai ser complicado, né? A impressora, e depois tem a tinta, os cartuchos, por mais que a gente leve, vai ser complicado. Aí eu falei: nossa, um mimeógrafo. Falei, um mimeógrafo ia cair bem lá. E eu consegui um mimeógrafo. Doaram um mimeógrafo pra gente, a gente vai levar, né? Eu falei: vou levar uma mala só com mimeógrafo, mas eu vou levar. Então a gente vê que esse tempo também é um tempo de preparo, é um tempo de crescimento, é um tempo de avanço, onde a gente está montando aqui novos projetos, né? As crianças estão esperando. Eu percebo que eles não sabem pegar um lápis, porque não existe uma pré-escola. Eles não têm ideia. Quando você dá um caderno, uma borracha para eles, eles comem, eles rasgam, porque eles não tiveram contato com aquilo. Então, na minha cabeça, eu já penso em montar uma pré-escola, para que eles, quando cheguem no primeiro ano, não percam um ano inteiro tentando se adaptar com aquelas situações.
E isso tudo só é possível com a participação de todos vocês. Só é possível quando vocês seguram a corda, quando vocês estão junto com a gente, seja em oferta, seja em oração. Isso é o que nos mantém no campo. Porque às vezes você pensa assim, mas eu gosto de missões, mas eu não consigo estar lá, eu não consigo fazer isso, eu tenho medo, eu não iria. Mas segura a corda. Segura a corda. Ora, fica com a gente. Segura na nossa mão. Quando nós estávamos na igreja da Lapa, uma moça veio e falou assim, não vai embora sem falar comigo. Eu falei, tá bom. Olha, mas não vai, eu preciso muito falar com você. Eu falei, ok. Ela falou assim, sabe o que é? Eu queria te dar meu WhatsApp. Porque eu sei que lá você deve sentir falta de conversar com alguém. E eu vou ser sua amiga. Eu vou ser aquela pessoa que vai te ouvir. Então, isso é importante. Quando você está no campo, quando você está vivendo todas essas emoções, é tão importante alguém do outro lado segurando a corda. É tão importante alguém do outro lado dizendo assim, olha, eu estou com você. Eu estou orando por você. Eu estou intercedendo por você, pela sua família. Eu estou intercedendo pelo seu trabalho. Quando a gente tem um projeto na terça-feira, a gente volta para casa, a gente volta exaurido, assim. Parece que todo o nosso sangue sai do corpo. E eu falei para o Ronaldo, engraçado, a gente nem faz tanta coisa assim, né? Não é tanta atividade física, a gente vai lá, dá aula para as crianças, senta no chão, e a gente volta tão cansado. Mas é o peso daquele que está contra aquilo, daquele que não quer que isso aconteça. Mas quando vocês oram, quando a gente está junto, a gente é muito mais forte. Amém? Eu acho que eu falei demais. Não, pode eu falar. Vou dar a palavra agora para o Ronaldo. O que eu fico pensando é que a gente nem se dá conta disso quando a gente está lá. Mas quando essa moça veio e disse assim, olha, eu vou ser sua amiga, eu vou ouvir você, você me manda mensagem que eu vou prontamente ler a sua mensagem, vou orar por você, vou estar junto com você. E eu falei, nossa, como eu sinto falta disso. Como eu sinto falta. Quando a gente está na correria, no dia a dia, você pensa assim, eu só preciso dormir, descansar, porque amanhã é um outro dia. Aí alguém liga ou manda uma mensagem e fala assim, nossa, e aí, como é que vocês estão, né? Estamos tão longe, E aí você se dá conta de que realmente você está tão longe, né? Mas quando isso chega, aquece tanto o nosso coração, sabe? Aquece tanto o nosso trabalho, sabe? Dá uma leveza nos nossos dias. A gente precisa disso. A gente precisa dessa oração. A gente precisa desse segurar a corda. A gente precisa desse, e aí, como é que vocês estão? Né? E aí, porque não é só dinheiro, não é só isso. Precisa, é necessário, mas não é só isso. A gente precisa desse suporte, a gente precisa desse aconchego, a gente precisa dos nossos irmãos. Amém? Amém. Amados, esse é um pouquinho do relato, né? É um país onde... quando nós chegamos lá, todas essas imagens é um contraste, né? Ou você vê essas imagens bonitas que a mídia revela, né? É o que está aí, ou você vê aquela situação muito ruim, né? Que é o oposto disso. Quando nós chegamos lá, por nós morarmos na capital, nós encontramos exatamente essa realidade. Uma pequena parte muito rica e a grande parte muito pobre. E dentro desse contraste, né, você começa a entender a realidade de cada um e o tempo de cada um. Porque essas pessoas mais pobres, você tem os jovens que são um pouco mais modernos, né, que já tem um pequeno conhecimento do mundo, mas você tem o mais velho que não tem conhecimento nenhum do que está acontecendo aqui fora. Então ele ainda vive naquele tempo antigo, sabe?
naquele tempo tribal mesmo, né? No nosso tempo do mimeógrafo, né? Nós estamos lá, é muito engraçado, porque assim, a gente que é um pouco mais velho, você lembra dos anos 80, você lembra dos anos 90, que é uma realidade que a nossa aqui está ultrapassada, né? Mas quando você se encontra com aquilo, você fala, poxa, isso era igualzinho nessa época. E tem pessoas que ainda estão mais atrasadas, que eu não posso falar aí dos anos 60, dos anos 50, que vivem ainda nessa época lá, nesse tempo moderno, porque não está globalizado. Então, eles têm a república deles, foram estabelecidos há 50 anos apenas. Então, assim, há uma parte, não é uma grande parte, mas nós percebemos pelo que nós conhecemos, que tem uma pequena parte dessas pessoas desinformadas que tem, assim, um receio do branco. Porque o branco foi lá e escravizou eles. O branco foi lá e subjugou eles. Então você encontra essa questão de muitas vezes eles quererem ter algum proveito sobre o branco, porque afinal de contas o branco foi lá e tirou deles, né? Por exemplo, nós pagamos um aluguel de R$1.000, que seria 10 mil meticais. Mas se fosse para uma pessoa nativa, esse aluguel custaria entre 3 a 6, pelo tipo de casa onde a gente mora, que seria entre 300 e 600 reais. Mas para nós que somos brancos é 1.000. Então assim, eu estava colocando uma prateleira no banheiro e fiz um furo num cano de cobre. E aí, e agora? Né? Aqui é tranquilo de se arrumar. Eu fiquei pensando, e agora? Onde eu vou arrumar alguém para soldar esse cano? Aí liga para um, liga para outro, enfim. Foi uma pessoa lá, se fez prestativo, tudo. Na hora de me cobrar, era um furo. Ele queria me cobrar 2.000 meticais. Mas 2.000 meticais, que seria 200 reais, não é pelo valor, mas era pelo proveito. O rapaz fez para vocês terem uma ideia, ele fez um armário, o suporte da pia, né, o gabinete. E azulejou a parede, fez tudo, ele me cobrou 1.700. E aquela pessoa queria me cobrar por um furo 2.000. Então assim, você encontra como esse cara cobrou um valor que relativamente eu achei barato para colocar o azulejo, o outro queria tirar um proveito. Então nós temos esse contraste de culturas dentro da mesma nação. Mas por que eu estou falando isso? Para que vocês entendam que a palavra, quando chega, ela vai mudando o comportamento de fato das pessoas. E essas pessoas, elas começam a ter comportamentos diferentes e entender que a gente não está lá para tirar o proveito, mas para doar a eles aquilo que nós temos, a palavra, sabe? Aquela sensação que na porta do templo eu não tenho prata nem ouro. É exatamente isso que você percebe diante daquela situação, sabe? Mas o que eu tenho eu te dou, sabe? Quando a gente às vezes encontra um missionário que fala assim, poxa, eu abri mão da minha nação, eu abri mão das coisas que eu tenho aqui para ir para um outro lugar, de fato às vezes a gente não entende a profundidade disso, né? Porque assim, eu fui para a Europa, a Europa é um país top, né? Mas assim, será que está disposto a ficar num país onde você vê o sol 4 meses por ano, né? Que os outros 8 meses é nublado, é frio, é um país hostil para o nosso corpo. Quem é do Nordeste, morava lá numa temperatura alta, quando vem para São Paulo, qualquer ventinho que dá aqui, a pessoa fica todo trêmulo. Porque o corpo não está acostumado com a comida, com o local. Mas eu entendo que tudo isso é uma graça de Deus, mas tudo isso também é uma disposição para que nós possamos ir fazer algo. Se você que quer falar mais uma coisa, se quiser sentar. Eu tinha preparado tanta coisa aqui,
E eu fiquei pensando nesse dia sobre o que eu ia falar. É um dia de Páscoa, um dia diferente, comemorativo. E quando a gente marcou, realmente eu nem imaginava que seria no dia de Páscoa. E eu fiquei meditando, tinha preparado alguma coisa sobre missão. E eu falei, mas hoje é Páscoa, e eu vou falar sobre o quê? E eu fiquei orando. E eu preparei de fato alguma coisa, mas hoje pela manhã, quando eu acordei, era de madrugada, e eu estava pensando, Deus falou comigo sobre santidade, sabe? E eu fiquei pensando, por que santidade? A santidade, a palavra fala que sem a tal, ninguém verá a Deus. E eu fico pensando que nós somos portadores dessa santidade. Quando a gente prega o Evangelho, você está tornando aquela pessoa conhecedor da santidade de Deus. Quando a gente fala da salvação, e hoje por nós vivemos num país onde o Evangelho é pregado livremente, tranquilamente, às vezes a gente fala assim, não, é a salvação, como se fosse algo simples e comum, vou falar da salvação ali para aquela pessoa. Mas quando a gente entende a profundidade do que é isso, de fato do que Cristo fez há 2000 anos nessa época, com a ressurreição dele, ele nos fez santos. Mas continuar santo é uma disponibilidade e uma disposição nossa. Se nós não nos santificarmos todos os dias, nós se distanciamos daquele que é santo. Mas quando nós se santificamos todos os dias, nós nos aproximamos daquele que é santo. E aquilo que ele tem de propósito e objetivo para a nossa vida começa cada dia a ser demonstrado entre nós. Porque separadamente nós somos membros, mas unidos nós somos corpo. E a intenção não é só que nós sejamos membros. Um membro fora do corpo, ele vai morrer. Mas um membro junto do corpo, ele vai viver. E ele vai poder produzir o fruto necessário. E o corpo não vai ficar desalinhado. A gente vê aí pessoas deficientes sem uma perna, ele se movimenta, mas ele tem dificuldade, mesmo que ele coloque uma prótese. Sem um braço, sem um olho, impossibilitado de cheirar ou de sentir o paladar. Essas pessoas, elas não estão completas, e aquela satisfação que nós temos quando estamos completos, ela não tem essa percepção. Mas eu quero dizer com isso que quando nós levamos o Evangelho para essas pessoas naquele lugar, há uma satisfação tão grande. E quando eu estava meditando hoje pela manhã, e ele falando da santidade, essa disponibilidade de ser santo, nós temos que de fato nos colocar nessa posição. Deus, ele quer se revelar a nós todo o tempo. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E ele fala, serei achado de vós. Então, se nós buscarmos o Senhor, ele vai sempre se revelar a nós. Que desde o Antigo Testamento é o que Deus quer fazer com o homem todo o tempo. Ele não queria estar distante, ele veio habitar dentro, entre o povo. Mas hoje, por causa do sacrifício de Jesus, ele veio morar dentro de nós. E esse privilégio é o que nós proporcionamos às pessoas quando você leva o conhecimento desta palavra. Recentemente a gente teve, na verdade minto, não foi recente, foi o ano passado antes da gente ir. A gente teve na igreja de Taubaté, uma igreja muito grande. E eu tive a oportunidade de ministrar lá, e teve uma pessoa que se converteu no dia da ministração. E eu fiquei me questionando, porque quando eu fui pregar lá, você imagina uma igreja grande, o que eu vou pregar, e te causa assim
A gente conhece o Eliezer, conhece o pessoal que ministra lá. Então você como ministro, você quer levar uma palavra. E eu levei uma palavra tão simples, mas tão simples, como se eu estivesse pregando para as crianças. E eu até usei exemplos como se eu estivesse falando para as crianças mesmo. Falando de um Deus grandão. Mas quando aquela mulher veio à frente, que ela se converteu, o corpo dela, a reação dela, ela não conseguia expressar o que ela estava sentindo. E ela não sabia o que estava acontecendo dentro dela. Ela não sabia o que de fato tinha acontecido com aquele novo nascimento que estava acontecendo naquele instante com ela. E aquilo refletia no corpo dela, que ela olhava, ela tentava expressar, falar alguma coisa e ela não conseguia falar. E eu fico pensando assim, às vezes nós complicamos as coisas e achamos que temos que falar coisas tão eloquentes, e quando eu tiver essa capacidade, eu tiver atingido esse nível, é aí que eu tenho que ministrar. Eu vi uma ministração do pastor, ele falando sobre as estatísticas de convidar pessoas, né? E eu achei aquilo muito interessante, porque de fato é assim. Eu já tinha pensado sobre isso, porque a maioria das pessoas, elas vão à igreja porque elas receberam um convite. Normalmente é o seu amigo mais próximo, ou um vizinho, ou alguém que você vai simplesmente chamá-lo para ir à igreja. E você deixa o resto com Deus. Sabe, às vezes você tem um pouco mais para falar para aquela pessoa, mas às vezes é só um convite. Mas é aquele convite que chega naquela hora. É naquela hora. Sabe, Jesus, ele morreu na plenitude dos tempos. Ele podia ter morrido antes ou poderia ter morrido depois. Mas aquele exato momento foi o tempo preparado. E eu fico pensando que há tempo de fato para todas as coisas. É fato que a pregação do Evangelho, você tem que pregar a tempo e fora de tempo. Mas eu entendo que para cada pessoa há um tempo de entender a necessidade de aceitar Jesus. Eu sei que é o Espírito Santo que a convence. Mas imagine o seguinte, você joga uma semente. Aí a pessoa recebeu aquela semente. Daqui 3 meses, daqui 1 ano, alguém joga uma nova semente. Renova o conhecimento daquilo que já tinha recebido. E aviva aquilo que já estava dentro dele. E aí depois ele recebe uma nova semente. E vai ter um momento que aquela primeira semente que foi lançada, ela já vai estar maior dentro dele. E quando você falar a palavra, aquilo que você está falando naquele instante vai fazer todo sentido para ele. Porque quando você prega o Evangelho para as pessoas, e eu vejo pelos milagres que Jesus realizou, todos os milagres que Jesus realizou, ele disse, vai, seja conforme a sua fé te curou. Então em algum momento, aquela pessoa ouviu aquilo. E necessariamente não foi naquele momento que a pessoa foi lá e recebeu a libertação. Mas aquela semente que foi lançada, ou aquilo que foi dito a respeito de Jesus, surtiu efeito na vida daquela pessoa. É aquela história, só Deus mesmo, né? Então a pessoa vai se voltar a Deus. Porque essa frase muitas vezes indica aquela pessoa a incapacidade dela de lutar contra aquilo, de vencer aquilo que ela está passando. Mas quando nós levamos o Evangelho, nós fazemos com quê? Com que aquela pessoa se torne forte para vencer aquele obstáculo. E a primeira coisa que ela vai fazer é aceitar Jesus. E quando ela aceita Jesus, os olhos dela vão se abrir. O que eu falo do culto de missão, e uma coisa que eu sempre fui contra com os cultos de missões. Eu não gosto do culto de missões muito espaçados. Eu gosto do culto de missões um pouco mais frequente. Eu vou explicar por quê. Porque senão parece só como eu posso colocar assim, me fugiu a palavra, como se fosse um evento, sabe? E aquele evento
passado muito tempo, as pessoas às vezes nem se recordam o porquê é feito aquilo. E eu sempre fui contra, né? Tem alguns que fazem todo mês, tem alguns que fazem a cada 3 meses, tem algum que faz a cada 6 meses, tem pessoas que fazem uma vez por ano. Ok, é a direção de Deus, mas eu estou explicando por quê. Porque acontece que quando você faz o culto de missões, ele não é só aqui para falar sobre o evangelismo que tem que ser feito, sobre a necessidade de pregar o evangelho, porque de fato isso nós temos que fazer todo o tempo, né? Uma vez que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra diz: ide e fazei discípulos, né? Pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, esses sinais seguirão os que creem. E aí isso tem que virar um ciclo de fato. Você ouve, sai para pregar, converte outros, os milagres vão acontecendo, motivam outras pessoas e elas vão sendo salvos, e a gente vai alcançando mais pessoas e mais pessoas. Mas aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, nós entramos num ciclo que é o que o faraó fez com o povo egípcio. Quando Moisés chegou lá em Êxodo 5, se não me falha a memória, ele fala sobre isso. Ele fala, quando Moisés chegou lá e fala: deixa meu povo sair para ir adorar o Senhor, tal. O faraó ficou zangado e fez o quê? Tirou a palha e deu mais trabalho para o povo não ter tempo. Já que você está tendo tempo ocioso, então tome mais trabalho. E nós aqui muitas vezes entramos num ciclo de trabalho, que é uma forma do quê? Do inimigo nos escravizar com o trabalho e deixar de fazer o que era importante, que é ir adorar o Senhor. Mas essa adoração ao Senhor não é só vir à igreja. Essa adoração do Senhor é reconhecer o que Ele fez na nossa vida e multiplicar o que Ele fez na nossa vida. Porque o vir à igreja se torna uma tradição e um costume. Mas o que eu falo é que quando você está no culto de missões, quando você faz isso, você começa a mostrar a importância daquilo que o Senhor te chamou para fazer. E esse entendimento do que Ele nos chamou para fazer, ele tem que ser bem claro na nossa vida. Porque assim, você tem uma percepção disso e muitas vezes a gente alega: mas eu não sei o que o Senhor me chamou para fazer. Eu já passei por essa fase. Eu sei que eu vou ser um missionário, mas eu vou ser um missionário aonde? Eu vou chegar lá como? Eu vou fazer o quê? Essas perguntas eu já me fiz um monte de vezes. Mas quando eu entendi que quando você realmente vai até o Senhor e busca essa santificação, busca saber de Deus o que Ele quer de você, em algum momento quando o pastor pregou aqui, independente da pregação que ele fez, ou quando a Michelle pregou, independente da pregação, já sentiu aquele aquecimento dentro de você? Aquela coisa que te toca lá dentro? Sabe, aquela palavra que entra como, a gente fala como rema dentro de nós assim, e ela realmente aquece a nossa alma, o nosso espírito, e ela toca de alguma maneira diferente. Eu fico lembrando quando aqueles discípulos estavam indo no caminho de Emaús. E ele foi ali conversando, e Jesus andando ali do lado dele. Mas quando Jesus partiu o pão, lá quando ele já estava lá descansando, né? Eles chamaram Jesus para ficar com ele, porque já era tarde, enfim. Jesus foi lá, partiu o pão, quando ele partiu o pão, os olhos dele se abriram. Mas aí ele faz um comentário posteriormente àquilo, né? Mas quando ele estava caminhando com a gente, porventura o nosso coração não era aquecido? Então, muitas vezes, o próprio Jesus ele está caminhando contigo na sua jornada, na sua caminhada. O Espírito Santo está ali com você e você ouve a palavra, ele aquece o seu coração. Mas muitas vezes os nossos olhos se abrem, mas o que fazemos quando ele se abre? Porque muitas vezes, e eu estou falando por experiência minha, eu não estou acusando ninguém. Por muitas vezes eu tinha um questionamento: mas agora eu preciso fazer tal coisa. Mas é este o momento? Mas eu tenho que largar isso?
eu tenho que largar aquilo. Mas eu lembro de uma posição que a minha esposa tomou. Ela falou assim, foi um missionário lá na igreja, e ele tinha crianças pequenas, e ele estava indo, como é que chama o país mesmo? Ali esqueci. É na América Central aqui, eu esqueci agora o nome do país. Mas enfim, é perto, não é Porto Rico, é um outro. Mas aí ele pegou e... é o Aleison, eu esqueci agora, República Dominicana. E ele tinha 2 crianças pequenas e ainda a esposa dele ficou grávida de um terceiro. E ele largou tudo e foi para lá, né? E aí minha esposa falou, pois agora a gente não tem mais nenhuma desculpa, vamos embora. A gente não tem nem um filho pequeno. Mas é essa atitude que, quando nós tomamos a atitude, o recurso apareceu, tudo foi facilitado, sabe? Nessa primeira vez que nós fomos, nós já tínhamos a documentação, já tínhamos tudo, faltava a passagem. E eu tinha pedido um orçamento para o irmão, que tem a agência. Quando ele devolveu o orçamento, ele me devolveu as passagens. Eu bati o olho e falei, esse é um bilhete. Mas eu não pedi o bilhete, eu pedi o orçamento. Ele falou, você foi abençoado. E deram a passagem para a gente com 5 dias para a gente se mandar. Chegou a passagem, não tivemos nem tempo de pensar, literalmente. 5 dias, eu olhei 5 dias. Mas quando a gente toma um posicionamento, as coisas vão acontecer. O que eu falo e motivo vocês, né, e quero motivar de fato, vocês ainda não são uma igreja grande, mas se tornar grande depende sempre de nós. É um trabalho que nós temos que estar unidos e fazer. Eu passei por 3 igrejas, começando ela, estava contando ali, 3 igrejas que começaram do zero. Quando o pastor Band começou em Guarulhos, né, ele foi para o Paraná, mas quando ele veio para Guarulhos, a igreja lá era menor que essa. Ele ia dali da parede até aqui assim, e era comprida desse tamanho. Tinha ali 30, 40, foi para 50, foi para 80, foi para uns 150, não cabia. Aí saiu-se de lá e fomos para uma igreja que cabia 1000 pessoas. Um galpão grande, tudo destruído, tivemos que reformar tudo, fazer tudo. Aí, nesse período, em 2 anos, talvez uns 2 anos e meio, nós passamos de 150 para 1000 pessoas. A palavra sendo pregada, sendo propagada. O Rema não era Rema, era Escola Bíblica Verbo da Vida. As pessoas foram chegando. Eu cheguei a ter, estava contando ali por irmão, cheguei a ter 120 a 150 crianças da minha sala. Cuidava das crianças. E aquilo para mim foi uma aprendizagem. Nós saímos dali, teve a igreja do Munhoz. Nós chegamos lá, era uma igreja pequena. Tínhamos ali talvez uns 100 membros naquela igreja, mas não tinha sala, não tinha para onde expandir, não tinha nada. Ficamos lá por 3 anos sentados no banco, mas tinha recebido uma direção do Senhor de ir para aquele lugar. Mas aí nós começamos, onde é o prédio hoje, alguns conhecem lá o prédio do Munhoz, nós começamos aquilo do zero, de novo, fazer todas as salas, fazer tudo. Quando estava no auge, Deus falou de novo ao meu coração, fui lá para o Continental. Começamos tudo de novo. Era na casa do pastor, nós fomos para onde é a igreja hoje, e repetiu-se tudo de novo. Mas eu vejo que é para isso que Deus me chamou. E a gente tem que encontrar o que Deus nos chamou para fazer e fazer isso com alegria. Fazer isso com satisfação, não ser um peso. Porque se o pé for mão, vai ficar desconfortável. Se o nariz ficar debaixo do pé, não vai funcionar.
Mas a gente tem que entender o nosso posicionamento dentro do corpo para que tudo vá bem. E quando isso vai bem, isso vai fluindo tão tranquilamente. E você vê o crescimento da obra, cara, é algo fantástico. Eu gosto de igrejas assim que começam pequenas e vão crescendo. E eu sei que eu não vou desfrutar daquilo por muito tempo, mas eu gosto de ver isso, o que Deus faz, sabe? Eu gosto de ter essa sensação de fazer parte daquilo, sabe? De ver as pessoas crescendo, sabe? De ver os jovens hoje que eu dei aula quando era pequenininho, tudo casado. Alguns são pastores, alguns estão no estrangeiro, são missionários. Eu sempre uso, eu falo do Reuel, não sei se vocês conhecem. Reuel, carreguei ele no colo, a Renale, e ver ele hoje lá nos Estados Unidos, sabe, fazendo parte daquela obra, eu fico muito feliz. Mas tem muitos outros que estão espalhados por aí, e toda vez que eu vou em alguma igreja, vem aquele cara grandão, me abraça, oi tio, cara, é muito bom saber que eu fiz parte da vida deles e que eles estão na igreja, porque quando o Senhor te alcança, e eu vou falar do meu testemunho, meu pai sempre foi uma pessoa muito boa, mas meu pai, ele era alcoólatra. Ele começou a beber e entrou por esse caminho, e ele começou a beber muito, e havia muitas contendas dentro de casa. Mas a gente não conhecia Jesus, mas quando Jesus chegou até nós, a vida do meu pai mudou e ele teve uma decisão dentro dele: eu não vou beber mais. E por conta disso, nós crescemos dentro do Evangelho, e hoje nós somos em 4 irmãos, né? Eu de homem, mais 3 meninas. Todos os nossos filhos estão na igreja. Então alcançou o meu pai, mas mudou a minha geração, a geração do meu filho. Meu filho casou faz 2 anos, logo vou ter um neto, e aí mudou a geração do meu neto, por causa de uma decisão que meus pais tiveram lá atrás. Então quando nós pregamos o Evangelho, cara, isso é fantástico, porque ele muda a trajetória da família daquela pessoa, da geração daquela pessoa. Ele não muda só aquela pessoa, mas a descendência dela. Por isso que quando o Senhor fala que a nossa descendência vai ser próspera, vai ser abençoada, é por conta disso, porque é um ciclo. Um vem abençoando o outro com o conhecimento da palavra, com essa palavra que liberta e transforma. Eu motivo a vocês, sabe, a abrir a sua boca a falar dessa palavra. Não ache que você é incapaz ou não tem todo o conhecimento necessário para fazer isso. Simplesmente fale, simplesmente abre a sua boca, simplesmente atenda a necessidade que aquela pessoa está tendo naquele momento. Parece estranho você ver uma pessoa andando na rua, às vezes ela está andando mancando e você percebe que ela está com dor. Ela não está mancando porque ela tem só uma deficiência na perna, às vezes ela está com dor, o rosto dela fala. Mas, bom dia ou boa tarde, posso falar com você? Eu vi que você está com dor na perna, posso orar por você? Cara, você vai se surpreender com o que Deus faz. E aquela pessoa vai ficar espantada, admirada, mas quando você faz e toma esse ato, você está revelando a Deus para aquela pessoa. É a mesma situação da porta do templo. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu posso te dar. E nós podemos realizar os mesmos milagres. A incapacidade é na nossa mente, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Tem coisas que de fato, né? Eu tenho que ir para aquele país, eu tenho que comprar, como a palavra de Deus nos ensina. Isso eu tenho que perguntar para Deus: eu posso fazer? É o tempo de fazer? Mas tem coisas que eu não preciso perguntar para Deus se eu posso fazer. Orar por uma pessoa que está enferma é uma ordenança. Eu não preciso perguntar para Deus: será que eu posso orar? Você vai, lógico, vai perguntar para a pessoa: posso orar por você? Se ela autorizar, está dada a autorização.
Mas você já tem o aval de Deus para fazer aquilo. Você já tem a capacidade de Deus dentro de você para realizar um milagre. Esses sinais seguirão aos que creem. É simples assim. Muitas vezes a gente complica isso na nossa mente. O que eu posso, o que eu não posso? Ah, mas eu não tenho chamado. Como assim você não tem um chamado? O chamado da reconciliação todos nós temos. E ele não especifica na palavra de Deus quem é que vai realizar o milagre. Ah, é só o apóstolo? É só o pastor? É só o evangelista? Não, esses dons acontecem mais frequentemente na vida dessas pessoas. Mas eu creio que é somente porque elas falam mais a palavra. Vou ser bem honesto. Se outra pessoa não tem um dos 5 dons, mas entende que há uma necessidade de fazer isso, eu não acho que Deus vai privar ela de ver esses milagres. Eu não acho que Ele é um Deus, porque eu penso assim, a palavra ela te dá a liberdade para fazer tudo em nome do Senhor. Então, isso não seria desculpa, mas quando a gente ousa fazer, aquilo te motiva a fazer mais ainda. E quando ele fala que você pode escolher os melhores dons, eu fiquei pensando, mas será que eu posso escolher mesmo os melhores dons? Mas aí eu cheguei à conclusão do seguinte, por que ele fala isso? Porque ele coloca dentro de você um estímulo para buscar aquele dom. Então, na verdade, na minha percepção você escolhe aquilo que ele te levou a proporcionar, sabe? A buscar. Ele te dá a oportunidade de escolher. Mas já notou que se fosse assim, tivesse uma nota de 1000 e uma nota de 50, muitas pessoas iam na nota de 1000. Mas quando se trata do dom, já notou que aquilo é uma inclinação, é com que você se identifica? Não é com que você... Porque assim, ser evangelista, muitas vezes para algumas pessoas, eu não me identifico com isso não. Mas para aquela pessoa que se identifica com o dom de evangelista, cara, aquilo é um tesouro precioso, né? É mais importante do que ser um pastor. Mas se o pastor tem no coração dele de ser pastor, se ele colocar na mesa lá, o que você vai escolher? Cara, eu quero ser pastor. Mas cara, é o que está dentro de você, o que ele já te levou a desejar. Então quando você olha para o dom, é algo que já está dentro de você. E se você se identifica com isso, eu aconselho você a buscar, a querer saber sobre o dom, sabe? A se identificar com ele. Porque o Senhor, Ele veio à terra e Ele veio para quê? E Ele se identificou com o homem. Essa identificação com o homem e sentiu o que o homem sentiu, é por isso que Ele pode ser um representante nosso. Porque como Deus, talvez a onipotência dele, né, e a concepção dele entre aquela atitude que ele disse, eu vou destruir esse povo aqui, né, e ainda falou assim, o seu povo, Moisés. Essa atitude, né, quando ele olha para Jesus e ele vê o Filho dele em nós, ele não tem mais, né? Pelo contrário, todo o amor dele, toda como posso dizer assim, me fugiu a palavra, não ele é tardio em se irar, ele é tardio em tomar algumas atitudes, porque o amor dele e aquilo que ele sente por nós, pelo que nós representamos para ele através de Jesus, é algo assim tão magnífico que me fugiu mesmo a palavra agora. Misericórdia. A misericórdia de Deus ao nosso respeito, ela é algo magnífico. Porque ao longo da nossa vida, quem aqui nunca errou? Quem aqui não continua errando? Nós caminhamos, né, e a palavra diz que nós podemos chegar à estatura de varão perfeito. Mas já notou que para chegar à estatura de varão perfeito, os dons têm que ser manifestos? Porque é para isso que os dons vieram, para que nós chegamos à estatura de varão perfeito. Então nenhum dos dons foi abolido, porque alguém aqui já chegou à estatura de varão perfeito?
Nós caminhamos para isso. E nós nos esforçamos, ou deveríamos nos esforçar para isso. Para cada dia não pecar. Mas eu vou voltar a falar sobre uma questão aqui que eu coloquei. Sobre... eu quero ler um texto aqui. Deixa eu abrir aqui. Não deixei seus dedinhos cansados, não, né? Você sabe que, é como eu disse, eu tinha preparado tanta coisa para falar aqui, mas eu creio que é o que Deus quer falar ao coração de vocês. Muitas vezes a gente planeja um monte de coisa, e eu coloquei ali muitas coisas, porque voltado ao culto de missões, você vai falar sobre missão, né? Mas eu creio que tudo isso que eu estou falando é missão. É a missão que nós temos. Colossenses 3 diz assim, portanto, 3:1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Esse texto, esse versículo, na verdade, é um versículo que é muito profundo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquei as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Muitas vezes, as coisas desse mundo, ela nos atrai. E quando nós perdemos os focos daquilo que é importante, né? Porque a palavra de Deus fala que aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. E nos versículos anteriores ele fala, né, que vai juntar prata e ouro, e ele fala na questão que se você juntar aqui na terra, vai correr, vai vir ladrão, vai roubar, vai tirar de você. Mas quando você ajunta tesouro no céu, ninguém pode roubar de você. O que eu falo é que quando nós entendemos, não é que Deus não quer que você tenha as coisas terrenas, mas o que é mais importante? Quando a palavra de Deus fala, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Buscai o reino, né? Buscai o conhecimento da palavra, buscai o conhecimento de tudo aquilo que Deus tem para você, e as demais coisas vão ser acrescentadas, porque tudo aquilo que você declarar, assim como a palavra nos ensina, que o mundo está onde está, né? A Terra não perde o seu eixo, né? Não perde a sua órbita, todos os planetas estão no mesmo lugar, porque a palavra estabeleceu isso. E isso Deus nos proporcionou a mesma palavra, de estabelecer coisas nesta terra, de declarar coisas, e que elas vão produzir frutos, e esses frutos vão ser permanentes, né? Eles vão ser permanentes, eles não vão ser frutos provisórios, né? Mas o que eu digo é que, quanto eu creio de verdade nisso, porque conhecer a palavra, mas não agir conforme a palavra faz ou fala, nós não vemos o resultado. Muitas vezes na nossa mente, naquilo que nós lemos e temos de conhecimento, isso é verdade dentro de nós, mas essa verdade só vai ser efetivamente verdade quando a gente vê o resultado dela, né? É diferente de uma pessoa que é inteligente e de uma pessoa que é sábia. Às vezes parece dizer a mesma coisa, né? Você pode ser inteligente e saber, mas eu considero que aquele que é sábio é aquele que realiza aquilo que ele sabe, né? Ele põe em prática aquilo que ele sabe. O inteligente, ele só sabe, mas se ele não fizer nada, a inteligência dele não vale de nada. Mas quando você é sábio, você põe em ação aquilo que você sabe na sua inteligência, e isso traz e faz toda a diferença, porque você vai promover aquilo que está dentro de você. Mas eu fico pensando, se Albert Einstein, com toda a sabedoria dele, ou todos aqueles homens famosos que mudaram aí
a parte da ciência, só guardasse as informações para ele, não colocasse em prática e não dividisse com a humanidade, que benefício teria? Hoje estaria todo mundo no escuro ainda, porque não teria sido inventada a luz, ou ele usaria a luz para benefício próprio só. Mas o que eu digo é que quando isso começou a se tornar conhecedor de todas as pessoas, começou a abençoar as outras vidas. O que eu falo é que tudo que nós temos, né, de conhecimento da palavra, ela tem que alcançar as outras pessoas. Quando nós buscamos as coisas do alto, Ele tem prazer de revelar coisas grandes a nós. Mas às vezes nós só estamos contentes com o que temos, sabe? E esse contentamento eu acho ruim, né? Porque a pessoa ela não tem ambição para ter mais de Deus na vida dela. Quando Deus, Ele é um Deus infinito que pode te dar muito mais, sabe? Às vezes as pessoas ficam estagnadas. É que eu vou usar uma expressão do prédio da igreja. Aqui é um lugar confortável, tem salas grandes lá em cima, tudo. Se ficarem insatisfeitos com esse espaço, vai passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos. Nada contra o espaço, é um espaço confortável. Mas isso significa que não está crescendo. Eu lembro que eu fui na igreja e eu fiz uma pergunta assim: quantos aqui são convertidos há 6 meses? Ninguém levantou a mão. Há 1 ano? Ninguém levantou a mão. Há 5 anos? Ninguém levantou a mão. Há 7 anos? Aí teve um que levantou a mão. Aí eu fiquei pensando, em 7 anos não tive uma pessoa convertida de 7 anos para frente. Então assim, essa estatística, né? Quanto à estatística, não há argumento, né? Isso é uma lógica. É igual os muçulmanos, é uma estatística crescente. Se o evangelho não continuar sendo pregado, não tiver uma ênfase, eu não lembro agora o ano, mas eu acho que em 10 anos eles vão ultrapassar os cristãos. E hoje, estatisticamente falando, nós somos quase, assim, cristãos evangélicos, né? Cristão, nós somos, acho que 70% do mundo, que se consideraram cristãos, né? Mas, estatisticamente falando, porque os muçulmanos estão crescendo absurdamente, num período de 10 anos eles iam ultrapassar. Ou seja, aqueles que são cristãos, porque pela estatística, aqueles que são cristãos vão mudar de lado, porque não estão sendo alimentados pela palavra, estão sujeitos às coisas do mundo. As pessoas hoje estão se vendendo por causa de trabalho. Lá em Moçambique, por exemplo, a maioria dos comércios são de muçulmanos. E aí, você quer trabalhar para mim? É lógico que ela quer trabalhar, ele não tem trabalho. Mas você tem que se tornar muçulmano. Então você tem 1 hora de almoço e 1 hora para ir para a mesquita. E aquilo vai formando um caráter dentro daquela pessoa. Alguns vão por ir, mas muitos já se vestem, já se comportam da forma que os muçulmanos fazem. Ou seja, podem até não ser um muçulmano genuíno, mas eles também não são um cristão. Então o que eu digo é que o pregar a palavra, né, e que muitas vezes aqui no nosso país, né, pela realidade nossa ser diferente, a gente não dá tanta importância. Mas quantas pessoas de fora moram neste país? Inclusive muitos muçulmanos. Mas aqui nós temos liberdade de falar do evangelho. E por isso que eu falo, quando você toma uma atitude de orar por essa pessoa, conta fatos, não tem argumento. Se ele está com dor, você ora e ele é curado, cara, ele vai pensar que seu Deus, no mínimo, ele vai ficar balançado. Esse Deus aí é diferente do meu. Eu estava vendo o Ted White ele estava em Jerusalém e ele queria conhecer uma mesquita, ele estava na frente da mesquita. Já viram esse vídeo? Eu achei super interessante. Aquele homem, você vê um encontro divino mesmo, né?
O homem estava com dor, ele identificou aquilo pelo Espírito. Posso orar por você? O cara ficou curado na hora. Beleza, o cara foi embora. À noite, ele foi num lugar lá, ele estava orando pelas pessoas. A pessoa disse para ele, falou, poxa, eu queria conhecer a mesquita por lá de dentro, mas você não pode entrar. Mas eu conheço uma pessoa que pode te colocar lá dentro. Quem era a pessoa? O cara que ele orou. Lá o cara estava com dor. E o cara, quando ele encontrou o cara, falou, nossa, é você, tá? E ele pôde entrar dentro da mesquita. Mas eu fico vendo esses encontros que Deus proporciona. Mas esses encontros, eles podem ser propositadamente provocados, porque você é o representante de Deus e você pode provocar aquilo. Muitas vezes nós não se identificamos com aquela pessoa que está passando por uma dor na nossa frente. E aí cai naquela pergunta, o que Jesus faria? Se ele fez o bem e curou a todos. Ele não ia olhar uma pessoa ali. Agora eu entendo que, mas ele entrou lá no tanque de Betesda e curou aquele único homem. Mas você já parou para pensar por que ele curou aquele único homem naquele lugar? Eu fico pensando que aquele homem, ele estava incapacitado, ele realmente não podia se mover, ele faz algumas alegações ali. Mas o fato dele ter curado aquele homem que estava há tanto tempo, e todos aqueles que estavam lá conheciam aquele homem, desde o que estava há 1 ano, quanto o que estava há tantos anos. Quando ele curou aquele homem, ele mostrou que, olha, eu posso curar todos vocês. Agora, quem creu no que viu, porque aquelas pessoas viram o milagre. Com certeza, a Bíblia não relata, mas muitos mais foram atrás daquele homem. Jesus estava por ali andando naquela cidade. Eu nunca vi como Jesus, aquele é o escolhido. Não, aquele era o mais velho de todos que estavam lá. Se eu curar ele, os outros vão me seguir. Eu nunca vi como um Deus, aquele tem preferência. Não, Deus não tem preferência de nenhum, não. Mas as pessoas, Deus, ele busca saber o que está no seu coração. Aquele homem, com certeza, ele tinha um coração voltado a Deus. E ele sabia que a esperança era Deus, mas a esperança dele era o tanque. Eu digo a vocês, Deus não faz nada despropositalmente. Nada. Nenhum texto bíblico que você vai ler, você pode interpretar da sua forma. Mas com certeza, dentro daquele texto tem muito mais para a sua vida. E Deus, ele é um Deus galardoador. Ele é um Deus que quer te alcançar a todo instante. Ele é um Deus que quer te dar tudo aquilo que você necessita e anseia. Ele quer te dar. Mas muitas vezes a gente quer buscar da nossa forma, do jeito que eu acho que tem que ser. Mas quando a gente se aproxima dele, as coisas começam a acontecer de uma maneira tão fantástica. Aqueles discípulos que seguiram a Jesus, eles eram homens indoutos. Mas quando eles se aproximaram e conheceram a palavra, a ousadia, o conhecimento da palavra, dentro da capacidade natural que eles tinham, foi estabelecido. Eu penso que você tiver uma capacidade ainda maior, naturalmente falando, assim como Paulo tem, Deus vai poder se revelar de uma maneira mais fantástica a você. Porque a sua mente, a sua capacidade de entender o que está acontecendo é muito maior. A minha mãe, por exemplo, era uma pessoa analfabeta. Ela estava lá no sertão da Bahia, veio para São Paulo muito cedo. O meu avô, por parte de mãe, matou a minha avó. Tinha tudo para dar ruim. Mas, quando ela conheceu o meu pai, 1 ano depois já estava grávida de mim, foi morar junto com a família do meu pai, que não era uma família boa.
sofreu por um tempo, mas ela começou a entender que ela precisava mudar de vida. E quando ela encontrou Jesus, para resumir a história que é cumprida, foi o que eu falei, mudou a trajetória das nossas vidas, dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos meus sobrinhos, tudo. Mas ela não teve uma vida favorável, não. Agora, por exemplo, com a doença do câncer, imagine, você recebeu uma notícia que você tem 30 dias de vida. Mas a palavra está implantada dentro dela. Tem hora que ela fica um pouco triste, fica chateado, sente alguns sintomas, sim. Mas a gente está ali, confessando a palavra, falando da palavra. O que eu falo é que quando esse conhecimento chega dentro de nós, o dia mal chega para todos. Mas como a gente reage no dia mal, que é o que faz a diferença. O que eu falo é o quanto nós desejamos de Deus. Será que o que nós temos é o suficiente? Já estou contente com o que você tem? Será que Deus não é Deus para te dar um pouco mais? Imagine se você tem um pouco mais, você pode dar um pouco mais? Você só pode dar daquilo que você tem. Ninguém dá do que não tem. Mas se você tiver, você pode dar mais. E eu fico vendo que cada vez que vem um ministro, às vezes o cara gastou tempo orando, gastou, e sempre a gente recebe, e você fala, poxa, a pregação daquele ministro foi top. Mas quanto tempo ele gastou, quanto tempo ele busca o Senhor, quanto tempo ele ora, quanto tempo ele se dedica. Sabe, fico vendo o Luciano Subirá, que está em bastante ascensão, mas quando ele fala do tempo que ele jejua, o tempo que ele se entrega, o tempo que... Quando você ouve ele falar, cara, aquilo parece poesia no meu ouvido. É aquela história, cara, da onde esse cara viu tanta coisa escrito dentro desse texto? Mas quando ele revela aquilo para você, pelo tempo que ele gastou, aquilo é visível, os seus olhos, como eu disse, eles se abrem. E você começa a ver além. E aquilo te ajuda. Você já economizou um tempo de esforço, mas isso não quer dizer que você não tenha que se esforçar. Mas você já ganhou aí um tempão, né? Então, eu valorizo esse tipo de coisa, porque assim, cara, todos nós podemos chegar a uma estatura de varão perfeito. Porque senão, a palavra não diria isso. Ele estaria mentindo. Até que todos cheguemos, não é um ou outro, mas até que todos cheguemos. E para isso, nós precisamos se dedicar, buscar, sabe? Quando surgiu essa palavra no meu coração, falar hoje de manhã, quando eu falei, Isaías 55:1 fala, deixa eu abrir aqui. A todos vocês que excede, venha as águas, e você que não tem dinheiro, venha e compre e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Aí a pergunta é, como é que você compra vinho e leite sem dinheiro? Sabe me responder? Ele está falando de algo maior aqui. Ele não está falando simplesmente do vinho e do leite natural. Ele está falando de algo espiritual que você pode ir a Deus e comprar sem dar nada em troca. O que você tem que dar a Ele? A sua entrega, a sua busca. E Ele vai te dar vinho, pão, leite, o que você precisar. Porque você pode ir até Ele comprar sem dinheiro. Conhecimento, ele fala, se você quer conhecimento, peça. Você não precisa pagar. Naturalmente falando aqui, para você ter conhecimento, você precisa pagar, né? Tem que pagar para ir na universidade, precisa pagar para ir na escola, precisa pagar. Mas quando você busca o Senhor, você não precisa pagar.
Ele te dá gratuitamente. Josué, ele tinha um comportamento diferenciado. Moisés estava lá, ia lá na tenda, recebia as informações de Deus, mas quando Moisés saía, cara, ele ficava lá. Porque aquele lugar era o lugar. Era o lugar onde Deus dava as instruções, era onde Deus falava, conduzia o povo. Você imagina você estar num ambiente desse, você também não vai desejar que Deus fale com você, que revele coisas a você, que dê coisas a você. Mas hoje Ele nos proporcionou tudo isso facilmente. E porque é tão fácil, assim, entre aspas, né? Depende de mim, né? Se você quer alguma coisa, necessita de alguma coisa, Ele fala para você ir lá no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Ele. E esse falar com Ele vai trazer revelações e você vai tomar atitudes concernente àquilo que Deus coloca no seu coração. Mas quando nós não fazemos isso, nós sofremos. Porque nós agimos e pensamos e fazemos da nossa maneira. Mas quando nós entendemos que ao buscar essa palavra, ao buscar isso, Ele vai te dar muito mais além do que você pensa e imagina. Muito mais. Para concluir, ele fala assim no versículo 2: porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. Olha só, comam o que é bom. Mas aí ele está falando muitas vezes que sobre a questão que eu falei do nosso trabalho. Nós trabalhamos, ganhamos dinheiro, trabalhamos, ganhamos dinheiro, trabalhamos, ganhamos dinheiro, gastamos esse dinheiro. Isso é lícito. Mas a gente acha muitas vezes que isso é tudo. Ah, mas foi o Senhor que me proporcionou o trabalho. Ok, foi Ele que proporcionou o trabalho. Mas se esse trabalho rouba o seu tempo de comunhão com Deus, né? Ou você deixou esse trabalho tirar o seu tempo de comunhão com Deus, a sua atitude está errada. Porque o trabalho, ele não pode ser peso, e ele também não pode ser tudo na sua vida. Uma vez, eu orando com Deus e tendo aquele bate-papo, né? E aí você fala, ele fala, aí quando ele fala, você não gosta muito, né? Quando você fala, é tudo legal, mas quando ele fala com você, ele falou assim: mas você depende do seu trabalho, você não depende de mim. Falei: como não, Senhor? Aí quis argumentar, né? Mas eu sou ofertante, eu sou dizimista, o Senhor sabe que eu sou fiel. Então, mas você depende do seu trabalho, você não depende de mim. Né? Agora é fácil, você ganha bem, está tudo certo e tal, mas você não está dependendo de mim, você está dependendo do seu dinheiro. E às vezes é tão sutil que a sua intenção no coração, e quando ele fala com você, você reage assim, porque você fala: não, mas eu não sou assim. Mas ele sabe no seu profundo o que você realmente está intencionando, né? E como você age. E muitas vezes você se engana tanto tempo que você acha que está errado. Não, Senhor, mas espera aí. Eu lembro alguns testemunhos do Luciano Subirá, né? Que ele estava se consagrando, tinha feito o maior jejum lá, que era de 40 dias. E um dia, numa reunião que ele estava fazendo com os colaboradores lá, ele falou que Deus levou ele a ter um sentimento de arrependimento. Ele falou: peraí, né? Até então, aquele clima gostoso e tal, mas quando ele começou a entrar naquele clima, ele identificou logo: Senhor, mas peraí, eu tenho que me arrepender do quê? Eu estou me santificando, eu estou isso. E começou a argumentar com Deus. E ele não gostou mesmo, né? Que ele percebeu o sentimento que estava vindo no coração dele, e viu que todo mundo estava chorando, arrependido e não sei o quê. E ele falou: não, peraí, mas isso aí não está certo não, Deus. Eu estou me dedicando, lendo a palavra mais que nunca, estou fazendo tudo mais que nunca. Aí Deus falou para ele: aquilo é só performance.
E muitas vezes a gente se engana. Às vezes é só uma performance. E eu gosto desses exemplos porque a gente se autoanalisa, né? Você fala, caramba, isso é tão sutil. E aí você vê uma pessoa no patamar que ele está, que ele atingiu, e você fala, poxa, se ele sentiu isso, né? Por que eu vou achar que isso não pode acontecer comigo também? Porque pregar é muito gostoso. É uma coisa divertida falar da palavra. Mas é uma coisa de alta responsabilidade. E se você prega aquilo que você não está vivendo, normalmente é lógico, né? Eu entendo que cada vez que aquilo surge no seu coração para ministrar, Deus trata primeiro com você e você identifica, é lógico, né? Não que você é perfeito, mas, né, se você fica nessa prática de achar, não, é para os outros, não é para mim, isso é muito complicado. Porque a palavra sempre vai nos ajustando, sempre. E a intenção dela é nos manter numa posição de caminho reto. Não é tortuoso para lá, para cá, para lá e para cá. Como as pessoas muitas vezes usam uma expressão, né, de altos e baixos. A gente tem situação difícil, sim, na vida. Nós sabemos que viver nesse mundo não é fácil. Nós exigimos força para viver nesse mundo e viver corretamente. Mas eu fico pensando nesses altos e baixos, né? Qual é a consideração do alto e baixo? Porque se a sua crença está alta e está baixa, alguma coisa está errada. As coisas que você vê ao seu redor pode estar num momento alto ou num momento baixo, mas a sua atitude referente àquilo tem que ser sempre a mesma. Ela tem que ser sempre linear. Porque no momento difícil você tem que estar firme, e no momento fácil você tem que estar firme também. Mas as situações vão indicar como nós estamos. Se nós oscilarmos como a situação, nós estamos agindo pelas nossas emoções. E eu escutei recentemente um garoto, ele viralizou no Instagram isso, e eu achei a explicação dele fantástica sobre a questão de fé. Ele falou, fé é a certeza. E aí ele usa um argumento que é simples e óbvio, né? Mas que na minha mente ainda não tinha passado para explicar daquela forma. Ele falou assim, 1 mais 1 são 2. Você está alegre? 1 mais 1 é 2. Você está triste? 1 mais 1 são 2. Você tem convicção que o resultado é 2. Não interessa o que você está sentindo. O resultado é sempre o mesmo. É 2, não vai mudar porque você está sentindo alguma coisa. A fé é a mesma coisa. A palavra fala aquilo ao seu respeito. Então não interessa se você está triste ou se você está alegre. A fé, ela é constante. Ela tem que ser constante. A realidade da palavra, ela é constante. Ou seja, por que a gente tem que estar bem em qualquer momento? Porque não interessa o que você está sentindo, mas sim no que você crê. Né? Aquilo vai manter uma constância dentro de você, embora por fora parece que tudo está ruim, mas a sua fé diz que tudo está bom, né? Então é a certeza que você já é vencedor e acabou, né? Não é que eu vou ser vencedor, não é que eu vou me tornar vencedor, não, você é vencedor, né? É diferente de você achar que você vai se tornar um vencedor. Pode ser que possa demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Não, você é vencedor naquela hora que você declarou que você é vencedor sobre aquilo. Porque a palavra declara isso sobre você. Você tem dúvida que sobre a doença você é vencedor? Nós somos vencedor. Ah, mas será que é você? Não. Se for, então não vale nem a pena orar pela minha mãe que estava doente. E continuar crendo. E continuar declarando, né? Quando eu orar por uma pessoa na rua, por que eu vou orar se eu não sei se ela vai ficar curada ou não? Não, a palavra fala que se eu pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, né? Já está declarado, né? Então, essas convicções que eu falo, que nós precisamos de fato ter dentro de nós. Eu gostaria que vocês ficassem em pé. Gostaria que vocês fechassem os seus olhos.